Boa noite, Boa noite. como você está? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. E sua menina melhorou? Ai, esses negócios respiratório, aí começa um trem, não para, sabe? Mas graças a Deus ela tá bem agora. Foi pra avózinha dela pra eu poder, pra eu poder trabalhar. Mas vamos lá. Pra aula de hoje, já que a priori nós já terminamos de falar sobre todos os tipos de textos que caem na UF, agora a gente vai falar de aspectos textuais. O que a gente vai falar de aspectos textuais? Então a gente vai agora mergulhar dentro da questão da estrutura do texto. Então a gente vai falar de introdução, a gente vai falar de argumentação, nós vamos falar também sobre algumas questões da paráfrase, né? Como é que a gente faz a paráfrase ou não, quais são os melhores métodos. E hoje, vamos começar do começo, né? Nós vamos começar pela introdução. Porque na minha experiência como professora, e não só na minha experiência como professora, mas também na prática da escrita, o que geralmente é mais difícil é começar a fazer o texto, né? Então, olhar para aquela folha ali em branco e você de fato ter que, a partir daquele momento, definir o que é que você vai dizer, como é que você vai dizer, como é que você vai trabalhar aquele assunto, é muito importante. Eu vou falar com você hoje sobre a introdução, mas nós vamos ter uma aula específica sobre planejamento textual. O que é que eu faço antes de começar o texto? Mas eu vou falar isso depois, porque é importante você ter as ferramentas adequadas para estruturar um texto, saber como é que surge, como é que funciona, como é que um texto se conecta. E aí a parte do planejamento ela é a mais fácil de fazer, é a que menos as pessoas fazem, mas é a mais fácil de fazer. Então na aula de hoje eu vou dar 8 maneiras para você começar a introdução. Essas 8 maneiras você pode usar sobre qualquer tipo de texto. Então, se você estiver escrevendo uma carta, você pode usar o que a gente vai discutir na aula de hoje. Se você for escrever um artigo de opinião, se você for escrever uma dissertação estilo Enem, não importa. Essas 8 maneiras de começar uma introdução de um texto pode te ajudar, independente do tipo de texto. A maneira que, no meu ponto de vista, acaba sendo mais fácil é a contextualização, que nós vamos falar dela também. Mas a mais utilizada pela maioria dos alunos é o resgate histórico. O resgate histórico é uma ótima maneira de você estar contextualizando o assunto. Por quê? É importante, é interessante que você tenha em mente o quê? Que com o seu texto você está falando sobre um assunto importante para alguém relevante. Ah, mas eu não sei quem é que vai ler meu texto. Justamente, quem é que vai ler seu texto? Tem o conhecimento adequado? Tem todo o aporte necessário para falar, discutir um assunto importante? Então, é o seu papel contextualizar o assunto e isso já mostra para o seu examinador que você tem repertório. Eu sei que essa expressão repertório sociocultural é muito falada nos textos do Enem. Só que não necessariamente só o Enem reivindica para si o uso de repertório. Por quê? Usar repertório é você mostrar para o seu examinador que você conseguiu, ao longo da sua vida estudantil, aprender várias coisas de vários assuntos e que você está pronta para poder discutir sobre assuntos importantes da sociedade. Então, quando a gente fala de repertório, tem a ver com os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, os livros que você lê. Então, é você usar a sua vida, o seu conhecimento enciclopédico, o seu conhecimento de experiência de vida, ali também dentro da sua redação. Aí eu coloquei aqui, ó. Como diz o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, a contextualização histórica, ela serve para você mostrar que, olha,
esse assunto, ele é tão relevante de ser discutido porque já aconteceu uma coisa muito semelhante X anos atrás. Então vamos fingir que você tem que escrever um texto sobre a baixa adesão vacinal que está acontecendo no Brasil. De como o Ministério Público está entrando na justiça para processar pais que se negam em vacinar seus filhos. Você pode recuperar um fato histórico que já aconteceu muito semelhante, que foi a revolta da vacina que aconteceu aqui no Brasil. Então, o fato de você conseguir relacionar algo que está sendo discutido agora, que é importante de ser falado agora, com alguma coisa que aconteceu 100 anos atrás, demonstra que você tem um repertório vasto. Coloquei um outro exemplo aqui para você também. Ó. Por exemplo, ao abordar o tema sustentabilidade, você poderia iniciar com uma breve retrospectiva sobre o movimento ambientalista, citando eventos como a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, em 1962. Isso ajudaria a contextualizar o assunto e estabelecer a importância do tema antes de apresentar sua tese. Só que é importante, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, a introdução e a conclusão do seu texto não podem ser longas. A parte longa do texto é o desenvolvimento. Então eu coloquei aí, ó, de 3 a 4 linhas, se sua letra for grande. Se sua letra for pequenininha, dá pra você escrever umas 5 linhas, escrever um pouquinho mais, né? Porque aí você consegue escrever mais e tudo mais. Mas não existe uma regra, tá? Tipo, quantas linhas tenho que ter por parágrafo? Normalmente a gente fala isso, de 3, 4, 6 linhas no máximo, não mais que isso, porque senão seu texto vai ficar muito redundante. Então, resgate histórico é muito interessante. Mas, Ligiane, como é que eu faço para conseguir usar o resgate histórico? Não tem outra maneira a não ser estudar história, tá? Coloca vídeos no YouTube para você descobrir os principais fatos, pega os principais temas e vai estudar sobre isso. Então, por exemplo, sempre cai alguma coisa sobre sustentabilidade e meio ambiente. Pesquisa sobre ambientalismo. Pesquisa sobre essa corrente filosófica, né? Porque tem a ética pela vida que é trabalhada dentro da filosofia. Então, você tem que ler, você tem que estudar. Dicas que eu dou ouvir podcast. Por quê? Você coloca ali, vai lavar sua louça, vai fazer coisas mecânicas que você não tem que ficar prestando atenção tanto assim, e coloca um podcast para ouvir. No Spotify tem todas as plataformas de áudio, na verdade, tem vários podcasts, porque tá muito na moda, né? Tem inutilismos, tem muitas coisas que você pode ali pesquisar e você vai saber sobre diversos assuntos. Segundo tipo de introdução, a narração não ficcional, ou seja, você narrar, contar um fato que aconteceu de verdade e colocar ele dentro do seu texto. Então, coloquei, trazer um caso real como uma notícia ou um episódio da política ou da ciência pode ser uma ótima opção para introdução. Essa abordagem não só mostrará o seu repertório de atualidades, como também ajudará a estabelecer relevância do tema. É importante, no entanto, garantir que o fato seja verificável. Você não pode contar uma história que aconteceu com a sua tia Lurdinha lá no Taiamã. Nossa, mas eu tenho a tia Maria Helena que mora lá no Patrimônio, aconteceu isso com ela. Não, você não pode contar a história de alguém que é relacionado a você. Por quê? Esse fato tem que ser verificável. Se o seu examinador não conhecer sobre aquilo, ele é obrigado a ele no Google pesquisar para saber se aquilo ali que você está falando é verdade ou não. Tem muita gente que fala assim, e se eu colocar um livro, uma série que o examinador nunca ouviu falar? Ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar. Agora, se na pesquisa ele não achar nada, você vai perder nota, tá? E quando você vai usar uma narração não ficcional, é importante, também interessante, que você use fatos que marcaram a sociedade de alguma maneira. Então, por exemplo, nesse final de semana, a gente
aconteceram as eleições legislativas na França, que foi um movimento político muito importante, né? Porque a extrema-direita estava muito próxima do poder e teve uma reviravolta e acabou que a esquerda e o centro conseguiram vencer essa eleição. Se você estivesse discutindo, se você estivesse escrevendo um texto em que você estivesse falando ou tratando do tema, por exemplo, democracia, você poderia citar esse assunto, você poderia citar este fato. Ah, está falando sobre ditaduras. Você poderia citar a Primavera Árabe, que foi um levante popular no Egito para derrubar um ditador. Para você saber isso, você tem que estudar história, filosofia e sociologia. Não tem outra opção, tá? Ah, mas eu sou obrigada a colocar isso na minha redação? Você não é obrigada a nada. Só que você tem que entender que se você faz isso, você se destaca dos demais, tá? Que é uma coisa que eu vou falar sempre, eu já falei isso em outras aulas, eu vou falar de novo. Todo mundo faz uma redação muito padronizada, porque todo mundo usa modelo pronto de redação. Hoje em dia, as bancas de vestibulares estão orientando os corretores a que, se essa redação ela tá muito padronizada, dá pra ver se você consegue procurar no Google e achar aquela estrutura ali, tira nota. Porque você não é todo mundo. Lembra do que sua mãe fala, né, até hoje. Mãe não para de falar isso, a minha mãe não parou até hoje. Você não é todo mundo. Se você escreve sua redação como todo mundo escreve, a sua nota vai ser como a de todo mundo. Você precisa achar um diferencial. Vamos lá, usando as redações do Enem como padrão, ou as próprias redações da UFO. Quem atinge nota máxima não é um aluno que ele não errou nenhuma vírgula, não é um aluno que não errou nenhum verbo, que não errou nenhum acento. É um aluno que ele consegue argumentar bem e trazer fatos da atualidade para sua redação. Então, isso é muito importante. Aí, terceiro, narração ficcional. Aí, agora, é a hora de você usar seu livro favorito, sua série, a música daquela cantora que você gosta, um poema que você leu quando era criança, um dito popular que seu avô sempre falava. Esse é o momento de você pegar essas histórias, esses contos, esses causos inexistentes para colocar dentro da sua redação. Então vamos lá, a redação está falando sobre o regime de chuvas, ou está falando sobre enchentes. Você pode usar o filme, por exemplo, O Menino que Descobriu o Vento, né? Que conta a história de um menino lá de um país africano que fez de tudo para conseguir criar um moinho de vento no seu vilarejo para eles pudessem ter água potável, né? Porque foram arrancadas as árvores e causava enchente, mas ele não conseguia ter água ao longo do ano porque teve o assoreamento de terra. Existem várias coisas, então o filminho que você assiste vale super a pena você colocar ali na sua redação. Ai, o tema é saúde mental. Coloca um divertidamente ali, não vai ter ninguém que não vai achar bom, que não vai falar assim, nossa, faz sentido. Ou pegar, ai, posso usar posso usar desenho animado? Pode. Você pode usar mangá, você pode usar anime. Você tem que, de novo, você tem que usar isso, você tem que usar alguma coisa que está relacionada diretamente ao assunto que você está tratando. Vou dar um exemplo. Toda vez que aparece algum tema sobre saúde, a galera usa muito Grey's Anatomy, né? Porque não existe uma pessoa nesse Brasil varonil que já não tenha assistido Grey's Anatomy, né? E que vai ali falar da Grey e contar os percalços dela. Mas não é todo assunto relacionado à saúde que você vai conseguir usar a série. Porque vai ter um episódio específico. Se for muito específico, você vai ter que descrever demais. Aí você vai perder tempo de escrita, espaço de escrita para contar a história. Então, você tem que usar
aquela série, aquele filme, aquele livro, aquela música que está diretamente relacionada ao tema em questão. Próximo tipo de introdução. Essa aqui é perigosa. Os meus alunos de muito tempo, de muitos anos, né, eles sabem que eu tenho rancinho da tal da citação. Por quê? O que acontece normalmente? Ou o professor de história, ou o professor de filosofia, ou o professor de redação mesmo, ou qualquer blogueiro de educação que tá aí na internet, manda aquela lista de citações famosas. Aí a pessoa fica ali obcecada para decorar aquela lista de citação. Só sei que nada sei, o homem é lobo do homem, né? Decora todas as frases clichês e feitas dos filósofos, mas aí na hora não consegue relacionar aquela frase ao tema. Escreve o nome do filósofo errado. Mas, Ligiane, eu fiquei sabendo que se é um nome estrangeiro e você escrever errado, você não perde nota. É lógico que você perde nota. Você escolheu escrever em outra língua. Nem deveria, já que a redação tem que ser feita em português, mas já que é o nome de alguém e você está escolhendo citar essa pessoa, você precisa escrever adequadamente. E meu professor de filosofia falou do Schopenhauer. Você sabe escrever Schopenhauer? Não? Você tem dúvida? Não usa. Nossa, eu queria muito falar sobre o martelo de Nietzsche, falar sobre niilismo. Você sabe escrever Nietzsche? Você sabe escrever nietzschiano? Você não sabe? Então não usa. Então a citação, ela é perigosa por duas razões, Maria. A primeira, existem dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando você vai abrir aspas, vai colocar a frase lá inteirinha do jeito que a pessoa falou, fecha aspas e ok. Tem a citação indireta, que você vai parafrasear, você vai falar, vai pegar a ideia ali do filósofo, do pensador e vai colocar ali no seu texto. Só que tanto a direta quanto a indireta tem que estar certa. Tem que estar correta. Se não estiver correta, você vai perder nota em informatividade. Então tem que ter certeza do que é que você está colocando. Coloquei que é umas formas mais conhecidas, né? Cita um parágrafo da Constituição, cita um pedaço de uma música, todo mundo faz isso. Só que é a mais clichê, foi o que eu coloquei, todo mundo faz, né? Então, para se destacar, é bom que você use falas de políticos, artistas que normalmente não são tão citados, né? E você tem que ter certeza que você está escrevendo a coisa correta. Essa é a parte que mais me preocupa. Eu tenho muito problema com isso, porque meu marido é professor de filosofia. Então ele vai, chega e fala para os meninos, gente, o Nietzsche falou isso, aí os meninos ficam fissurados e quer usar aquilo na redação. E escreve errado, e aí eu fico brava. E eu fico brava porque, gente, ou eles não ouviram o que o professor falou direito, ou fazem questão de não aprender a escrever o nome do povo. Quinta maneira de você começar uma introdução, de você fazer um texto. Comparação. Você pode comparar a situação que está sendo discutida com situações semelhantes em outros países. Então, pode falar de outras civilizações, de outras épocas, de outros momentos, mas é importante que você demonstre que esses modelos são diferentes, porque são comunidades diferentes, sociedades diferentes, épocas diferentes. Fuja da síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? Tudo que tem nos Estados Unidos é maravilhoso. Estados Unidos muito melhor que Brasil. Europa? Nossa, Europa muito melhor que Brasil. Porque eu vou vender tudo aqui e vou me mandar para outro país. Isso é a síndrome do vira-lata, da gente achar que tudo o que tem no nosso país, no Brasil, é ruim.
Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo que eu já vi em textos alunos fazendo isso. O tema em questão era sobre a valorização do SUS. Então, o que a gente poderia fazer para valorizar o SUS? Para o SUS ser melhor do que ele é. E aí um aluno, enganado, foi falar que nos países da Europa e na América do Norte, os atendimentos médicos são muito melhores que no Brasil, o que é mentira. Não tem sistema público de saúde nos Estados Unidos. Lá é tudo particular. Se você quebrar o pé e chamarem a ambulância, você tem que pagar $5.000 pelo uso da ambulância. Mais R$3.000 de medicação e atendimento. Esses dias eu tava vendo no TikTok um gringo que mudou pro Brasil, né? E a namorada dele perguntou qual foi a coisa que, tipo assim, sacramentou, você vai mudar pro Brasil. Nossa, eu vou sair dos Estados Unidos e vou morar no Brasil. E ele falou, o SUS. O dia que eu tava aqui no Brasil, passei mal, tomei um porre, passei mal, fui pro hospital, tomei remédio, fui atendido e não paguei um centavo, não recebi uma nota fiscal. Isso não acontece. É ruim o SUS? Nossa, mas ainda poderia ser muito pior. O SUS te dá tratamento de câncer gratuito, HIV, neuropatias, algumas neuropatias, né? Já tem algumas medicações específicas que o SUS atende. Se o SUS não tiver esse remédio, você entrar na justiça, com certeza você vai garantir atendimento, né? Pelo SUS, para que seja pago pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Então, quando você for fazer uma comparação, tipo assim, eu vou comparar essa situação que está acontecendo aqui no Brasil com o que acontece nos Estados Unidos. Toma cuidado para não ficar com esse negócio que lá fora é melhor que aqui. E essa é uma coisa que eu coloquei só para destacar, que é importante que você sempre respeite a Constituição brasileira, tá? E os direitos humanos nas comparações. Porque você pode comparar duas sociedades, mas você pode comparar duas tribos, duas etnias. E você tem que tomar cuidado para essa comparação não ser pejorativa, racista, né? Homofóbica ou qualquer coisa que fira a Constituição. Ligiane, eu tenho que saber a Constituição. O certo era que todo cidadão brasileiro tivesse conhecimento da Constituição. A Constituição, ela nem é tão grande assim. Eu tinha ela aqui. Ela deve estar ali, minha filha deve ter colocado ali. Ela não é tão grande assim. É óbvio que existem muitos parágrafos, mas existem os artigos principais que você precisa saber, né? Então é muito importante que você tenha conhecimento a respeito disso. Eu vou fazer uma aula específica falando sobre todos os ministérios que tem no Brasil, tá? Porque como eu acredito que vai cair algum gênero argumentativo, mesmo que não seja obrigatório a proposta de intervenção tal como o Enem, no vestibular da UFO, é bom você saber como é que essas coisas funcionam para que você possa, né, de alguma maneira utilizar isso dentro do seu texto. Sexta maneira de você começar, e é a mais fácil para mim de começar uma redação, é você contextualizar. É a maneira mais comum, porque ela é a mais fácil. Você vai trazer um panorama, um resuminho sobre aquela temática no Brasil. Então, o tema é... Deixa eu pensar num tema aí que tá acontecendo. O STF, né, tá trabalhando essa questão da diferenciação entre o usuário de maconha com o traficante, né? Então, o STF estabeleceu que se você tiver até 25 gramas, você vai ser encaixado como usuário e não como traficante. Significa que não é contra a lei? Usar droga ainda é contra a lei, fumar maconha ainda é contra a lei. Mas antes, se você tivesse com um cigarro ou com um tablete, você era preso por tráfico. Agora você vai ser autuado como usuário, então as penas vão ser mais brandas, socioeducativas, essa questão toda. Vamos falar então que tá falando esse tema, essa é a discussão que você vai fazer na sua redação.
Você pode falar, por exemplo, fazer uma contextualização da questão da luta, da guerra antidrogas que acontece no mundo desde os anos 70, que começou lá nos Estados Unidos com o Nixon. Então você pode falar de como hoje tem aumentado o índice de usuários de drogas ilícitas no Brasil, principalmente no pós-pandemia, né? Pelo alto número de desemprego e também pela essa desilusão que aconteceu aí nesse entorno, pelas pessoas perderem seus entes queridos e tudo mais. Você faz uma contextualização de por que a gente está falando sobre esse assunto hoje. 8 de julho de 2024, por que a gente ainda está falando sobre a liberação da maconha? Por que ainda em 2024 a gente está falando sobre a obrigatoriedade da vacina? Então, você contextualizar, falar um pouquinho ali dessa situação, usar fontes, usar fatos, podendo usar, por que não, a Constituição ou qualquer outra lei, vai fazer com que você apresente a proposta para a pessoa que está lendo. Então, a introdução vai ser muito sólida e informativa, e essa é a intenção. 7. Questionamento. Eu não gosto, e eu sempre indico e falo para os meus alunos não fazerem nenhum tipo de questionamento dentro da sua redação. Nossa, mas nenhum questionamento, Ligiane? Nenhum. Porque toda pergunta que for feita dentro do seu texto precisará ser respondida dentro do seu texto. Então você tem que ter essa consciência. Ai, mas era uma pergunta retórica. Não existe pergunta retórica dentro de redação de vestibular. Ai, mas a minha amiga no passado colocou a pergunta e a nota dela foi muito boa no Enem. Você vai querer pagar pra ver? Que a sua pergunta também vai ser entendida? Você vai pagar pra ver? Eu não arriscaria. Então, é uma técnica interessante? É. Mas só se você conseguir fazer isso de maneira efetiva. Então, coloquei aí que você pode despertar a curiosidade do leitor, fazer ele se interessar pelo que você vai trazer no argumento. Mas é aí que tá. Aí, se você vai fazer essa questão do questionamento é ótimo, né? Se você vai fazer o uso do questionamento, é importante que você planeje o seu texto antes de começar a escrevê-lo, para você saber exatamente o que é que você vai colocar e onde é que a resposta para a sua pergunta vai aparecer. E por último, a conceituação. Ela é muito usada também, só que tem um perigo. A gente acostuma a fazer conceituação quando a gente está em casa, a gente olha no Google e coloca lá desigualdade social é isso. Mas e lá na hora do vestibular? Se o conceito que você colocar lá não tiver muito bom, não tiver completo, não tiver suficiente, então também tem essa possibilidade. Ela é muito fácil de fazer, né? Você vai definir ali o conceito central do tema a ser tratado, vai demonstrar que você é safo, que você tem um domínio daquele assunto, que você sabe tanto conceituar ele. Só que você tem que tomar cuidado para você não escrever coisas erradas. E aí, Doninha? Dúvidas? Não, tô tranquilo. Tudo tranquilo? Que bom. Hoje eu escolhi um tema. Faz tempo que ele não cai. Na UFO já caiu. Então, pelo sim, pelo não, decidi colocar esse tema até para você treinar um pouquinho o resumo, porque vai que, né, se for resolve colocar resumo no vestibular, você já tá preparada. Então, o tema dessa semana é a adoção. A adoção é um tema muito difícil de se discutir, porque a maioria dos assuntos são difíceis de discutir, porque vai levar em conta muito do seu aspecto pessoal, da sua criação religiosa e de certos outros fatores, né? De certos outros fatores dentro desse assunto.
Hoje no Brasil, o número de crianças disponíveis para adoção, ele é muito alto. Só que, infelizmente, o número, ele aumenta conforme a idade também dessa criança vai crescendo. Por quê? Essencialmente, os casais, eles buscam crianças jovens, prioritariamente bebês e bebês brancos. Então, a maioria das pessoas adotantes, elas têm um perfil definido. São todas que pensam que eu quero um filho branco, eu quero um filho que parece comigo fisicamente. Não são todas, mas é a maioria, tá? E o processo de adoção, ele é muito difícil. E ele não é só difícil aqui no Brasil, não, tá? Ele é difícil em vários lugares do mundo. Por quê? Você entregar uma criança para um casal é uma coisa muito séria, né? Você pegar aquela criança, aquele bebê recém-nascido ou não, ou uma criança maior, entregar ele para um casal ou para uma pessoa sozinha, é muito difícil. E além desses entraves relacionados aos casais, né, pelos casais terem um padrão que eles buscam de filho, também tem alguns outros preconceitos que não estão dispostos na lei, que são impedimentos para adoção, mas que acabam atrapalhando. Então, alguns fatores são, por exemplo, se for um casal homoafetivo, ou 2 homens ou 2 mulheres, é mais difícil, porque normalmente as pessoas que cuidam desse processo, né, juízes, assistente social, psicólogo, que seja, a maioria deles são extremamente conservadores e acreditam que uma criança ser adotada por um casal gay pode criar ou gerar consequências muito grandes. Outra questão também que entra é a questão de uma necessidade de alguns parâmetros específicos. Então, de ter um trabalho de renda muito alta, ter ali um nível educacional, escolar. Então, é muito difícil, são muitos entraves. Aí eu coloquei alguns textos que eu vou ler com você pra gente discutir um pouquinho sobre esse assunto aí. Texto 1. Anteriormente ao Código Civil Brasileiro de 1916, o Instituto da Adoção não vinha sistematizado, havendo várias possibilidades de adoção permitida. O Código Civil de 2002 começou a disciplinar de forma ordenada o Instituto da Adoção, isto é, como instituição destinada a dar filhos ficticiamente àqueles a quem a natureza os tinha negado. A partir da Lei 3.133 de 1957, a adoção a ser um meio para melhorar as condições de vida do adotado. Essa lei alterou a de 1916, fazendo com que fosse possível que um maior número de pessoas fizesse a experiência da adoção, proporcionando ao adotado melhores condições materiais e morais. Porque também o que acontecia e ainda acontece, tá? A questão de venda, né? Tanto de maneira a própria pessoa que gestou vende aquele filho ali porque não quer, tem um filho com o intuito de vender, tem crianças que são sequestradas, né, ao tráfico infantil. Então, criar leis específicas para isso foi uma tentativa de cuidar também dessas crianças, desses jovens que são adotados. Foi a Constituição Federal que equiparou para quaisquer efeitos os filhos de qualquer natureza, inclusive os adotivos, porque antes tinha uma distinção na lei. O filho biológico, ele tinha mais direitos que o filho adotado. O Código de Menores substitui a legitimação adotiva pela adoção plena, esta aproximadamente com as mesmas características daquela. Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 13 de julho de 90, todas as adoções passaram-se a se chamar adoção plena. Então, você adotou, ele é seu filho.
não vai ter distinção, não vai ter um aviso ali na certidão de nascimento que foi adotado, é filho, ponto final. O ECA, em seu artigo 41, atribui ao adotado o status de filho e assim dispõe: a adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Como assim deveres? Por quê? Isso pouca gente sabe. Mas todo filho é responsável pelo pai na velhice. Existe um parágrafo, existem leis específicas que o filho, biológico ou não, ele é responsável pelo pai, pela mãe na fase de idoso. Então, se tem alimentação, se tem atendimento médico necessário, se vive em condições insalubres ou não. Então, sendo adotado ou não, cai sobre o filho, né, o adotado, as mesmas obrigatoriedades legais. Inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. O procedimento é sempre judicial, vedada a iniciativa por procuração. A evolução desse instituto tem se direcionado basicamente a atender os interesses do adotado, servindo como meio de solucionar ou amenizar o problema de crianças órfãs e abandonadas, as quais vivem nas ruas ou em más condições de sobrevivência. Então, quando se pensa em adoção, o benefício aqui não é do adotante, tá? As leis de adoção não são feitas para facilitar a vida do adotante, sim do adotado. O adotado é que sempre vai ter o respaldo judicial, legal, de cuidado. Quem pode ser adotado? Crianças ou adolescentes com no máximo 18 anos de idade, né, a data do pedido de adoção, independentemente da situação jurídica. Significa que pode estar preso ou não numa clínica de reabilitação. Pessoas maiores de 18 anos que já estivessem sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, por exemplo, a minha mãe foi cuidada pelo tio dela a vida inteira, desde que a minha avó faleceu. Nunca fizeram um papel de adoção oficial, mas agora, depois de tantos anos, se eles quisessem fazer, poderiam. Maiores de 18 anos nos termos do Código Civil. Então, por exemplo, isso acontece também. Acontece também adoção contrária, tipo assim, de pessoas jovens que adotam idosos. Isso tem acontecido muito no Brasil também. Mas essa situação é, por exemplo, eu tenho 19 anos, vivia na rua, conheci uma família que começou a me ajudar, fui viver com eles me ajudaram a crescer e tudo mais, e aí eles decidiram que eles gostariam de me adotar para que eu tivesse os direitos legais de filhos. Isso pode acontecer também. Só que aí, esse trâmite, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Tem que entrar com um processo, tem que ter, né, toda essa coisa ajuizada dentro de um tribunal, para falar que ambas as pessoas têm consciência do que é essa situação de adotante, tá? E quando é criança, tem também assim, essa entrevista ali com o adotado, né? Existe. Vai ter todo um trâmite de encontro, né, das pessoas que querem adotar com as pessoas que vão ser adotadas, vai ter a conversa, vai ter uma entrevista. E também o juiz vai chegar o momento que vai falar e vai conversar, vai perguntar se aquela pessoa em questão quer ser adotada. Tem esse momento do juiz também, se for uma criança um pouquinho maior, né, pra perguntar o que você achou do fulano que quer te adotar, você já foi conhecer a casa, você gostou do quarto, tem essa questão toda. Mas quando quanto maior for a criança, mais vai ter essa interpolação. Quem pode adotar? Homem ou mulher maior de idade, qualquer estado civil, desde que seja 16 anos mais velho do que o adotando. Então, eu, por exemplo, posso adotar. Tenho 36 anos, eu posso adotar qualquer criança, mas também adolescente, eu tenho que ser no mínimo 16 anos mais velha. Por quê? Porque o que acontece? Tem muito também, quando famílias desestruturadas, separam-se os irmãos, né, no momento de levar para cada um para um lugar, para um lar adotivo. E aí os irmãos entram na justiça para tentar reaver a guarda dos irmãos. E tem que ter essa diferença de idade aí, porque é o mínimo, né? Você ter 16 anos para você cuidar da criança. Os cônjuges ou concubinos em conjunto, desde que sejam casados civilmente, manter união estável comprovada a estabilidade familiar. Você não precisa ser casado.
Por exemplo, eu e meu marido, nós não somos casados no papel. Mas a gente pode fazer uma união estável, um documento de união estável ali e fazer e tentar essa adoção. Divorciados ou separados judicialmente. Ai, nossa, mas eu e meu ex-marido vamos adotar uma pessoa? Acontece. Sonho da vida dessas pessoas é ser pais e eles acabam adotando. Tutor ou curador, que são pessoas que cuidam, né, das crianças. Requerente de adoção falecido no curso do processo. O que acontece? Muitas vezes uma avó, uma tia pega um sobrinho ou neto para cuidar e no meio do processo de adoção, né, de judicialização do processo, o adotante falece. Então o processo ele é continuado se essa pessoa deixou em vida que ela queria que isso acontecesse. Agora eu vou ler com você o texto que você vai fazer. Gente, agora que eu vi que tá errado, tá? É texto 4? Tá, eu vi, tá o texto 5. Tá texto 5, é texto 4. Agora que eu vi isso aí, ó. Oxi, perdão. Mas eu vou ler com você um pedaço. Adoção, opiniões, dados e ações. No Brasil, a adoção ainda está cercada de preconceito. A análise pessoal, a fila de espera e as exigências judiciais adiam por anos o direito de crianças que vivem em abrigos de terem um novo lar e convivência familiar, como consta na Constituição Federal. Afirma Tânia da Silva Pereira, advogada e presidente da Comissão de Infância e Adolescência do Instituto Brasileiro do Direito da Família. O que se percebe é que existe muito melindre, muito detalhe. O processo da destituição está em trâmite, mas só é concluído quando, junto com ele, é feita a adoção. Quando o sistema de justiça entende que vai tirar o sobrenome do pai biológico desde que a criança vá para alguém. Existe esse falso moralismo. Completa também a advogada Fabiana Gadelha, vice-presidente do Grupo Aconchego. A exigência legal desde 2009 de que toda adoção se processe a partir do CNA extinguiu, com poucas exceções, a chamada adoção consensual, no qual a mãe podia entregar a criança para o casal que ela escolhesse, que predominava na esmagadora maioria dos casos. De acordo com as pesquisadoras Elza Dutra e Ana Andréia Barbosa Mo, até meados da década de 80, a prática de registrar no cartório como filho uma criança nascida de outra pessoa, conhecida como adoção brasileira, constituía cerca de 90% das adoções realizadas no país. Dessa forma, procurava-se, entre outras razões, esconder a adoção, como se esta fosse motivo de vergonha ou humilhação. Pausa. Por que acontecia isso? Não só nessa época, mas ainda hoje acontece de maneira escusa. Muitas dessas crianças que são dadas para adoção, abre aspas, voluntariamente por essas mães, ou essas crianças são frutos de estupro, ou são filhos fora do casamento. Então a menina não era casada, engravidou do namorado. Então tinha toda essa questão conservadora, vexatória para a mulher. Então a adoção, ela é muito envolta em tabus aqui no Brasil. Por quê? Passa essa ideia de desistência, que essa mulher desistiu do próprio filho. Só que tem toda essa questão por detrás, né? Lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil essa questão de entregar o filho para adoção, sabe? Não tem tanto detalhe, não tem tanto nhenhenhê como tem aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil isso ainda é muito visto de maneira vexatória, né? Adotar é algo louvável. Mas durante o processo de adoção não pode haver irregularidades e atos que violem os direitos humanos, não só dos adotantes, como dos adotados. Resume o senador Paulo Paim, do PT, Rio Grande do Sul, autor do requerimento que permitiu a realização de uma audiência pública sobre a adoção em novembro de 2012 na CDH do Senado, Comissão dos Direitos Humanos, tá? Do Senado, então presidida por ele. A Frente Parlamentar Mista Intercessorial em Defesa das Políticas de Adoção da Convivência Familiar, da qual participaram os senadores Aécio Neves, Lindeberg Faria,
além de deputados, deseja mobilizar a sociedade em torno da discussão dos principais problemas e divulgar os benefícios da atual legislação da adoção no país. Após uma audiência no Rio, fomos a um abrigo. Os senadores e deputados viram o que testemunhando todos os dias. Os meninos agarravam a calça do senador Lindenberg, pedindo que os levassem para casa. O senhor veio arrumar uma família para mim? Os senadores choraram. Contou durante a audiência pública Sandra Amaral, presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Volta à Casa. Olha que cena triste. A criança agarrar na calça do senador, do deputado. Você veio arrumar uma família para mim? Então são crianças grandes. E é muito triste a gente pensar no dia a dia dessas crianças dentro dos abrigos, né? A falta de afeto, a falta de cuidado básico, uma alimentação adequada de fato, educação. E quando esses meninos fazem 18 anos e eles não conseguem uma família, eles literalmente, eles são deixados sem nada. Eles fizeram 18 anos, eles têm que sair do abrigo. Para onde que eles vão? Não ensinaram eles a viver. É muito pesado isso. Eu quero ver o último parágrafo aqui com você. Construção do afeto. Essa parte eu quero ler com você. Estamos lutando para que a criança tenha a condição de conviver em família em vez de ser enfiada em um abrigo e ficar ali até os 18 anos. É isso que acontece com muitas crianças. Ela não é adotada, mas vive em abrigos até a maioridade. E abrigo não é lugar de criar criança. Um abrigo é uma coisa momentânea, é temporário. Como explicou Fabiana Gadelha, do Aconchego, os movimentos de direitos humanos e convivência familiar e comunitária, os grupos de apoio, os acadêmicos concordam que a adoção é possível, é para sempre, mas deve ser da maneira correta. A adoção é um parto social. É mais uma forma de parto, assim como a cesárea e o parto natural. Nós que temos filhos biológicos e por adoção, compreendemos essa igualdade. Temos aqui propor e mostrar para a sociedade como construir uma relação de filiação, como garantir que o melhor interesse da criança seja atendido. Resume a mãe de Valentina, Miguel e Arthur, 2 deles adotados. O psicólogo pernambucano Luiz Chentini Filho, autor do livro Compreendendo o Filho Adotivo, define muito bem a questão quando considera que os filhos, sejam eles adotivos ou biológicos, precisam sempre ser adotados, no sentido do afeto, do cuidado. É o afeto dedicado a uma criança que faz dela um filho e constrói em nós a postura de pais. É um tema difícil, é um tema pesado, mas é um tema que é bom da gente discutir pra gente pensar um pouquinho, né? Por exemplo, tava passando aí um tempo essa PL do aborto, em que criminalizava, né, colocava a mulher que fazia um aborto após 22 semanas no lugar de assassina dolosa, que teve a intenção de matar. E a pena para isso é de 22 anos. A pena para estupro é menos que isso, é 15, 18 anos. Ah, mas por que essa mulher, mesmo fruto do estupro, ela não tem esse filho e bota para adoção? Lembra da história da Clara Castanho, a atriz que foi estuprada, manteve a gravidez por conta das convicções religiosas dela, e ela foi massacrada pela mídia porque ela desistiu, porque ela abandonou o filho dela. Gente, aquela criança não era filho dela. Se ela sentisse que era filho dela, ela não teria entregue para adoção. Tenho certeza que ela deve ter sido o momento mais difícil da vida dela, né? Mas enfim, você vai fazer um resumo desse último texto. Você não vai ter que argumentar, mas é só para você pensar sobre um assunto ou um tema novo. Essa semana eu termino de corrigir suas redações. Eu vou imprimir de novo, porque eu perdi o papel, eu tinha imprimido e eu perdi. Eu vou recorrigir, eu já te envio essas que você me mandou, tá bom? Tá, eu não te mandei da cartinha, mas eu fiz. E aí, esse do resumo tem que ter paráfrase? O resumo é uma paráfrase.
Você vai parafrasear o texto todo, né? Ah, tá bom então. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Beijo, boas férias. A gente se encontra em agosto. Obrigada. Boas férias pra você também. Tchau. Tchau.